Cumprimento a todos com a paz do Senhor, um bom dia. Que Deus possa estar nos dirigindo com a sua graça, com a sua misericórdia. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no livro de Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12 até o versículo de número 15. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12 até o versículo de número 15. Romanos 5, 12 até o versículo de número 15. E diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurou aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos dos quais nós somos incluídos nessa graça, nessa misericórdia abundante, capaz de nos purificar de todos os nossos pecados. Vamos fazer uma oração? Eu vou convidar o nosso irmão Rony, que por favor erga sua voz em oração, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, que Ele possa nos conduzir nesta manhã a essa graça tão maravilhosa que tem nos alcançado e tem se renovado sim, dia após dia, sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, que o Senhor nos capacite, Pai, para estar pregando o teu Evangelho, que o Senhor nos capacite, Pai, para que nós possamos fazer a tua vontade, Pai, e que o Senhor, Pai, esteja presente no nosso meio, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, Pai, e que tudo o que nós fizermos, Pai, seja para a tua honra e a tua glória. É o que eu te peço e te agradeço, com perdão dos nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Nós estamos num ambiente em que o nosso Deus se faz presente. Amém. Sabemos que a glória do Senhor, ela também se faz presente onde Ele está. E vamos engrandecer esse Deus glorioso, esse Deus que derrama a sua glória sobre as nossas vidas. Eu vejo a glória. Vamos agradecer ao nome do nosso Deus. Tua mão, Senhor, sobre
buscamos o nosso Senhor, aquele que pode nos conceder toda a sua graça, nos encher com as suas bênçãos, e é esse Deus que nós buscamos. Eu te busco.
da vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o dom da vida, a graça do Senhor, a tua misericórdia tem sido derramada sobre as nossas vidas. Porque através do Senhor nós temos livre acesso ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao nosso Criador. E neste momento nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar das nossas orações, usando o teu servo, Senhor meu Deus, na direção, ó meu Deus, ao Senhor desse estudo que vamos ter agora. Usa sim, Senhor meu Deus. Derrama sobre ele a unção do teu Santo Espírito, dirigindo, a fim de que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. A palavra está com o nosso irmão Fred, amém? Meus irmãos, bom dia, né? Bom dia. Uma alegria imensa estarmos reunidos aqui nessa manhã e do privilégio de termos já louvado a Deus e foi sem palavras que Ele nos remiu, né? Não, a gente não precisou fazer nada. Ele olhou para nós e Ele que nos escolheu, né? Glória. Uma luta vai ser agora o óculos com essa máscara. Uma batalha tamanha, mas vamos vencer. Amém. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 130. Vamos ver todo o Salmo, versículo 1 a 8. Salmo 130.
Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: das profundezas clamo ao Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te damos glórias e graças pela sua misericórdia sobre nossas vidas, a começar já por esse dia que o Senhor nos permitiu estar aqui com vida e que podemos separar para o Senhor, já sabendo que o Senhor já tem tudo isso preparado para nossas vidas pela sua onisciência, e damos graças pela sua presença aqui no nosso meio, pela sua onipresença, e sabendo que somente o Senhor tem poder sobre nossas vidas, no seu onipotência, Pai amado. Então esteja com cada um aqui de nós, é que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Gente, povo de Deus, né? É muito prazer a gente vir falar na área de doutrina. O pastor falou comigo, Sérgio, você quer levar a palavra, né? A gente está trabalhando em doutrina, você já está trabalhando com classe de doutrina. Na mesma hora, assim, não que não fosse para a doutrina, qualquer um falar, mas só que ter a oportunidade de trazer a palavra do Senhor, a gente vai clamar ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia nas nossas vidas, para que a gente possa ser usado para poder trazer a palavra dos irmãos. E tem um dos temas da doutrina que eu gosto muito de falar sobre ele, que eu entendo de uma importância tamanha na estrutura do cristão, que chama-se remissão dos pecados. Nós vivemos um tempo difícil, né? Nós estamos aí, qual é a situação que nós estávamos vivendo? Nós estamos vivendo agora desigrejados, né? Um termo, uma palavra até muito nova, de tempos, né? Que vamos falar assim, há 30 anos atrás essa palavra não existia, no convívio. Mas nós estávamos enquadrados nesse meio, nós estávamos afastados da nossa comunhão, mas convictos da graça e misericórdia sobre nossas vidas. O desengrejado não é diferente dessa colocação. Ele tem da graça e misericórdia de Deus, mas ele, com frustrações de comunhão e não revestido desta parte da doutrina, da remissão dos pecados, aí o afastamento ele acaba virando uma consequência. Essa é uma primeira colocação que eu queria colocar, assim, uma colocação que eu queria colocar, redundante, né? Mas o outro ponto que eu gostaria de pôr é sobre o que nós, como crentes, confessamos, o que nós professamos. Porque quando nós falamos de doutrina, a igreja aqui, inclusive, adota essa revista como um material de instrução para pública profissão de fé. Bom, e o que é isso? O que eu vou professar a minha fé? Qual que é o ato de professar a fé? Jackson, o que é professar para você? O que é falar? O que significa a palavra professar? Dr. Hugo, será que o Dr. Hugo está aqui disponível para nós? Aqui, agora cedo? Dr. Hugo, ele anda bem. Vamos ver, Dr. Hugo está falando aqui o seguinte: é reconhecer publicamente, confessar, declarar, prometer, jurar. No transitivo direto, ser convicto,
adepto ou seguidor de. Muito bem. Não basta com vontade. Então aquele que professa sua fé, ele é um convicto de, ele é um seguidor de, ele faz algo que ele vai testificar. Então nós, como doutrina, quando nós viemos à igreja e estudamos doutrina, nós temos um objetivo de quê? De poder sairmos ali fora amanhã e falar que nós confessamos aquilo, nós testificamos a respeito desse assunto. E eu pergunto a vocês, o que vocês podem confessar ali fora sobre a remissão de pecados? E na nossa igreja, nós temos símbolos de fé. Nós temos símbolos de fé que são... Vocês sabem o que é símbolos de fé? Coisas que podem mostrar a nossa fé. Tem time que tem símbolo. O meu time, por exemplo, ele tem um símbolo assim. Ele fala que só tem uma estrelinha, né? Não tem problema não, só tem uma só mesmo, vai estar na televisão, mas é brincadeira, vamos falar. Isso é um símbolo, uma coisa que testifica. Na nossa igreja, os símbolos da fé, vocês sabem quais são? Vocês têm noção do que é o símbolo da nossa fé na nossa igreja? O primeiro símbolo da nossa fé. O primeiro símbolo aqui. O primeiro símbolo é esse. Esse aqui é um símbolo irrevogável. A própria palavra do Senhor está ali testificado. Mas nós temos mais coisas também. Nós temos a confissão, as confissões. Nós temos a confissão belga, a confissão de Westminster e os cônjuges de Dort. Não é isso mesmo, pastor? Então aí nós temos o breve catecismo maior. Esses são documentos que não estão na Bíblia, mas são tirados da Bíblia por homens também instruídos e cremos que são homens capacitados por Deus, que trouxeram para nós instrução. E na nossa catecismo maior, na pergunta 70, ele tem lá uma explicação sobre justificação. Mas, Fred, por que você quer falar de justificação? Nós estamos falando de remissão de pecados. Então vamos entender primeiro. O que é redimir o pecado? Nós cantamos uma música agora. Ele foi que nos redimiu. Quer dizer, o que eu posso fazer para redimir os meus pecados? O que é remissão de pecados? Alguém tem alguma explicação para me dar aqui sobre o que é remissão de pecados? Romilda, você poderia falar para mim o que é remissão de pecados? Aquele barulhinho do grilo assim, né? Pode falar, minha irmã, não tem problema não. Nós estamos na escola bíblica dominical. Eu não vou deixar você falar mais de meia hora, não. É só... Alguém quer falar para a gente? Você não fazer o que você fazia. Já começando. Não fazer remissão de pecado. Já estamos no meio do caminho. Odeci, o que você acha para a gente de remissão de pecados? Você pode falar para a gente o que você acha que é uma remissão dos seus pecados? Então nós já estamos com arrependimento. O Rony como é que foi mesmo? Não fazer o que eu fazia. Então, não fazer mais o que fazia antes. Arrependimento. O que mais, gente? O que nós temos mais? A gente pode falar aí sobre remissão de pecados. Mas aí é uma ação de Deus, Peraí. Vamos lá, pastor, nós estamos retirando o pecado. Então, bom, aí quando falou que era uma coisa assim, é não fazer mais. Peraí, então é uma coisa minha, mas o senhor está falando que é retirar. Eu retiro de mim mesmo. Romilda, como é que foi mesmo? Você falou, Romilda? O arrependimento é comigo. Então vamos juntar tudo isso aqui que nós estamos começando a falar.
E vamos ler o que a palavra do Senhor fala para nós sobre justificação. Porque dentro da nossa doutrina, duas coisas muito importantes que o crente precisa saber: justificação e santificação. São donas da graça do Senhor sobre nossas vidas. E vamos ver o que nós vamos falar dos dois, mas o nosso tema aqui não é isso. Mas eu preciso disso para a gente caminhar. Nosso tema é remissão de pecados. O que a palavra do Senhor fala, o que do nosso ciclo de fé, extraindo a palavra do Senhor, o que fala para nós o que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus para os pecadores. Então, primeira coisa, é uma coisa que Deus faz de graça para a gente. No qual, o que Ele faz? No qual Ele perdoa todos os seus pecados. Então, Ele perdoa, Ele aceita e considera as suas pessoas justas aos seus olhos. Então, somente Deus, Ele vai olhar e vai falar o seguinte: o nosso pastor, ele é justo, ele fala isso, mas é porque eu declaro justo. Ele está cheio de pecado, ele tem problemas, mas eu é que o declaro justo. Não é Jorge que está ali fora, lá no Jorge, tem a visão lá na rua, lá fora. Tem um pastorzão aqui dentro, mas ele é justo. Não, é o nosso pastor maior que declara isso. Bom, e o que mais? Não porque qualquer coisa que ele tenha feito, ou que ele operou, mas única e pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas só por fé. Então, o que é que eu fiz para poder ser perdoado por Deus? O que é que eu tive de especial? Eu não vou fazer mais os meus pecados? Não vou cometer mais pecados e por isso Deus vai me perdoar? Não. Você não vai fazer mais, é porque você tem fé em Cristo Jesus, que você não vai fazer isso mais. Uma das coisas que eu tive muita dificuldade na minha vida cristã, no começo, foi parar de falar palavrão. É uma coisa comum de falar. Mandava a pessoa para um lugar, chamava a pessoa de alguma coisa. Então, isso foi sendo tratado não porque eu fui capaz, porque o Senhor agiu em mim, e toda vez que eu falava, o Espírito Santo vinha agir em mim e me incomodava, não permitia que eu pudesse mais proferir isso. Então não era o ato, eu sou potente, que eu tenho o dom de travar a minha língua. Não foi. Bom, o elemento do nosso interesse na justificação é o perdão dos pecados, baseado em quem? Na justiça de quem? De Jesus Cristo, que nos é imputado. Ele que põe essa justiça sobre nós. Então esse título não vem por nada que eu faça, somente pela fé em Jesus Cristo. Bom, o perdão concedido na justificação aplica-se a todos os pecados, não tem exclusão de pecados. Tanto os pecados passados, presentes e os que vamos fazer ainda. Puxa vida! Mas eu sou um crente, eu estou isento do pecado? Lógico que não, ninguém está aqui isento. Essa parte todo mundo tem consciência clara que não está isento de pecado. Então, mas na justificação, essa condição futura, ela está ali já prevista. Então quer dizer que eu posso pecar tranquilamente? Também não, porque a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, a nossa fé em Cristo Jesus, impedirá que a gente venha fazê-lo sem que traga sobre nós uma coisa terrível, que comece por um arrependimento. Porque uma sensação de arrependimento, ela vem dolorosa. Você se arrependeu de ter feito algo. Eu fiz um negócio ruim, ali, nossa, tomei um prejuízo ali, ou, puxa vida, eu estou arrependido por ter magoado alguém, ou eu estou arrependido de ter cometido esse pecado. É uma
coisa dolorosa. Pessoas, quando entram no processo de arrependimento, elas entram numa prostração. Mas é um primeiro momento. Não é o final. Ele é o começo de um processo. E que, graças a Deus, que é um processo maravilhoso sobre nossas vidas. Muito bem. E o perdão entre Deus e o homem? O perdão dos pecados é uma das promessas de quem? Quem que falou conosco que poderia ter perdão dos nossos pecados? De onde nós estamos tirando que nossos pecados podem ser perdoados? Está naquela determinação ali da prefeitura que falou que todo mundo que vier de máscara agora na igreja vai estar perdoado? De onde que vem essa determinação? A palavra do Senhor. Ela vem da palavra do Senhor desde quando? Desde antes de nós sermos criados. Mas já na declaração da palavra do Senhor, nós já vemos lá no Antigo Testamento, ela já sendo declarada constantemente, que faz parte do pacto de Deus para conosco. Ele faz parte do pacto onde que Deus, ele declara essa aliança dele para conosco. Mas por qual motivo? Unicamente, único e exclusivamente do amor dele para conosco. Nós não vamos ter feito nada, zero, para que Deus não tenha nos perdoado. Nós não temos capacidade nenhuma de fazer nada. Ele nos perdoa porque Ele nos ama. Ele perdoa único e exclusivamente por amor. E o que é mais maravilhoso disso? Como que pode expressar isso? Como que Deus poderia mostrar esse amor? De uma maneira que nenhum de nós aqui é capaz, que todo mundo sabe qual que é, que foi pela cruz, entregando um filho amado para morrer por cada um de nós, para ser o quê? O fiador de uma dívida, o fiador de uma coisa que nenhum de nós seríamos capazes de reverter. Poxa vida, mas desde aquele pequenininho pecado, desde aquele pecadão, qualquer um pecado, do passado, do presente e do futuro, não tem tamanho de pecado, pequenininho, pecadinho, uma mentirinha saudável ou a mentirinha cabeluda. Qualquer pecado, ele está sobre a graça e a misericórdia de Deus. O pastor não vai poder passar penitência. Eu vim da igreja católica quando fui fazer minha primeira comunhão, então lá fazendo a confissão ao padre, né? Então era lá meus 12 anos. Acredito que o padre não deve ter ficado já arrupiado com nenhum problema meu lá de criança, mas foi me dado uma penitência para poder me preparar para receber a comunhão. Então tinha que rezar tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria e o credo. O credo. Então, antes de nós seguirmos aqui e falar das etapas da nossa remissão de pecados, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: o que nós cremos? Para onde que nós estamos andando e o que nós vamos testificar? E aí tem o credo apostólico. Mas peraí, eu acho que eu ouvi falar que esse credo apostólico é lá da igreja católica. Não é, não tem, né? Todo mundo já estudou, já viu como é. E o que nós, das coisas que nós testificamos, que é uma declaração de apóstolo, entende-se que foi um termo de consenso, que era a declaração do que os apóstolos testificavam na sua caminhada, e que é o que nós devemos declarar. Nós cremos na remissão dos pecados, na vida eterna também. Para nós, uma coisa que nos faz diferença enorme de muitos que estão por aí afora, que nós cremos numa vida eterna.
Muitos não a querem no primeiro momento, né? Pode aguardar, pode esperar o CPF um pouquinho mais, mas não chegar tão cedo. Mas a gente crê na remissão dos pecados, mas nós cremos também na vida eterna, porque são todos eles somente capazes de ser dados a nós por intermédio de Deus. Ninguém pode olhar para a vida eterna se não olhar na fé em Jesus Cristo, porque é o único que morreu e reviveu e foi levado ao alto e está à direita de Deus Pai. Por isso nós olhamos para o alto e cremos numa vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus. E a nossa remissão de pecados, ela está fundamentada, inevitavelmente, na fé em Jesus Cristo. Mas em que mais estaria fundamentada, então, a remissão de pecados? Se Deus, que é o que nos deu, Ele já nos professou, Ele já nos justificou, já deu um fiador para cada um de nós. Então, quais que seriam as etapas? A Flor botou o dedo aqui. É interessante a gente pensar nessa questão de olharmos para o credo e aí vem a questão, né? Não, mas isso é um documento da Igreja Católica. A gente sabe que não é, mas mesmo que fosse, nós sabemos que toda verdade é verdade de Deus. Exatamente. Provém de Deus. Então, tudo o que for verdadeiro vem daquele que é a própria verdade. Então, a gente tem que parar um pouco de fazer essas distinções e entregarmos o ouro àquele que não pertence. Senão nós estaremos pecando também, né? Nós estamos fazendo julgamento em vez de fazer uma análise sobre o assunto. E a gente já define culpados. Nós não somos julgadores. Nós devemos fazer sempre juízo sobre os fatos. E fazer juízo é muito diferente de dar um julgamento. Quem faz o julgamento, ele defere uma sentença sobre alguém. E sentenciar as pessoas não foi dado esse direito em nenhum momento na palavra do Senhor. Nós não recebemos essa prerrogativa. E o credo, toda vez que alguém vai fazer a profissão de fé, ele tem que ter conhecimento claro do credo, porque a profissão de fé é o estudo do credo apostólico do início até o fim. É exatamente isso. Essa é a base. Mas vamos lá. Então, para a remissão dos pecados, nós já entendemos que nós não somos capazes. Deus, Ele nos redime nos nossos pecados de uma maneira única e exclusivamente dele, por intermédio de um ato, de um fiador que pagou as nossas dívidas. E quais seriam então essas etapas para a remissão do pecado? Tem etapa? Existe etapa? Ou simplesmente nós estamos no caso somente como Jesus, em sua existência como homem no nosso meio, ele teve em locais onde que ele, a primeira coisa que ele falou foi assim: seus pecados estão perdoados. E todos se horrorizaram naquele caso do coxo, do paralítico que foi descido pelo telhado, e todos olharam ali assustados, porque ele falou assim: uai, os pecados estão perdoados? O que é isso? E aí ele descreve: é mais fácil falar que os pecados estão perdoados ou falar que ele levante e ande? Porque para nós, seres humanos, as nossas necessidades físicas, elas estão em primeiro lugar. Impressionante isso, né? Como isso é terrível. Se eu tiver com fome demais, eu não vou poder orar. Se eu tiver fedendo demais, eu não vou poder orar. São necessidades físicas. Porque realmente no ser humano ela ocupa na sua base de estrutura a maior parte da sua necessidade diária. Mas Jesus Cristo falou: então levante e ande, para que fosse o nome de Deus glorificado naquele lugar. Mas
o objetivo maior dele ali naquele momento era curar pecados, curar os sentimentos que machucam as pessoas por dentro e que são capazes de provocar buracos terríveis dentro da nossa existência. Porque o pecado, ele nos corrói, ele nos mata, né? Qual é o salário do pecado? Quando se diz, todo mundo fala com muita facilidade, a morte, mas não deixa de pecar, ou quer deixar o pecado como uma coisinha de estimação dentro da sua existência. Mas e aí? Tem passos, tem etapas para a remissão de pecados, já que não depende de nós? Tem ou não? É possível? Nós falamos algumas coisas aqui sobre remissão de pecados no começo. Ou será o que foi dito não teve nada a ver? O pastor falou que ele é removido de nós. O Ron falou que a gente não fazer mais. A Romilda disse a respeito. Como é que foi, Rô? Você falou? O arrependimento. Temos etapas? O que você acha, Jacques? Mas tem uma sequência lógica? Peraí, fala o que você falou. Você falou que o quê? Nós temos que nos arrepender, justificar. Nos justificar? Justificar sim, nos colocar diante do Senhor a nossa natureza humana, quando nós nos colocamos diante do Senhor, à disposição mesmo do Senhor, para que Ele possa estar realmente nos aceitando mesmo como pecador mesmo e nos libertando. Então o Senhor falou de arrepender e me colocar na presença do Senhor. Mais alguma coisa, gente? Precisaria? Na nossa doutrina, ela põe 4 passos muito importantes no processo da remissão de pecados. O primeiro dele, que é uma floração em nós, mas por nós sozinho não vem, chama-se arrependimento. E o arrependimento só vem em nossas vidas por agir único e exclusivo do Espírito Santo sobre nossas vidas. Graças ao nosso bom Deus, Jesus Cristo foi para que Ele pudesse vir sobre nós, o Espírito Santo. Porque se Jesus estivesse aqui ainda, talvez nós só teríamos arrependimento se estivéssemos indo procurar Jesus onde Ele estivesse. Porque nós talvez estaríamos na categoria de Tomé, só vendo para crer. Mas aí o Espírito Santo vem sobre nós e traz um arrependimento sobre nossas vidas. Quem testifica sobre ele, em primeiro momento, na palavra do Senhor, está o apóstolo Pedro. Ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Está lá em Atos, onde que já no começo da caminhada, ele chama o povo para um processo de conversão. Movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e caráter odioso dos seus pecados. Nossa mãe, porque agora que você mexeu com a cara. Como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, e se conscientizando da misericórdia divina manifestada em Cristo, aos que são penitentes, o pecador pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos. Essa é uma descrição que está na confissão de fé nossa sobre arrependimento. Nossa doutrina está lá na confissão de fé, trata esse item e chama isso para a gente. Exatamente a descrição que vocês colocaram aqui. É que na presença de Deus sobre nossas vidas, ao vir sobre nós o Espírito Santo, nós somos constrangidos, nós somos levados a não querer mais que essas atitudes venham sobre nossas vidas. Então o primeiro passo realmente é o arrependimento e não querer fazer isso nunca mais. Infelizmente,
pode ser que a gente tenha dificuldade em alguns pontos. E isso será um processo único exclusivamente da vontade de Deus. A gente vê pessoas que no trabalho, por exemplo, eu tive muito contato com pessoas na área de drogas. Infelizmente é um cara difícil, duro. Por que o Senhor quer isso nessa vida? Ele não quer isso, Ele permite que isso aconteça na vida, mas tem sempre um propósito. Nunca pense que isso não está no controle do Senhor, está no controle do Senhor, porque a gente vai encontrar sempre esse outro lado. Ontem mesmo, eu estava chegando no banco, encontrei com um rapaz que era lá na Cotevá, e ele virou para mim e falou assim: vem cá, deixa eu te mostrar, Fred, vem cá, aqui é a minha família, ó, aqui é a minha esposa, meu filho, olha a minha casa aqui, olha, eu tenho geladeira, eu tenho fogão, olha aqui, ó, tudo tirando foto. Ou seja, que maravilha, né? Essa vida foi restaurada. Assim, qual foi o propósito do Senhor? De tanto momento difícil que ele já passou por aí atrás, assim, agora o Senhor, na hora que ele me mostrou lá, eu pensei: puxa vida, né? Que bom, né? E eu deixei minha palavra para ele ainda. Eu disse: olha, que ele mostrou uma Bíblia em cima da televisão aberta. Eu falei para ele: filho, Bíblia aberta em cima de televisão não é um bom sinal. Ele só é um bom sinal se ela está sendo lida, se ela está sendo alimentada. Como é que está a sua vida na igreja? Não está assim, então fique atento, porque você sabe que você não pode dar brecha, porque senão o pecado vem sobre nós. É assim que é a nossa fraqueza. Nós somos fracos, nós precisamos muito disso daqui, precisamos muito, muito, senão nós caímos. Mas aí vem o arrependimento sobre nós. Só arrependeu, não está resolvido? Não está resolvido. O que mais nós precisamos fazer? E que é duro, e que muitas vezes a gente não gosta de fazer. Precisamos de confessar, meus irmãos. O apóstolo João estabeleceu a relação entre o perdão e a confissão, dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificarmos de toda injustiça. A confissão é extremamente necessária. Eu tenho que sair pela rua ali afora agora pulando e falando que eu sou pecador? Se assim necessário fosse, talvez sim. Talvez o seu pecado é uma dívida pública que você está devendo uma rua inteira. Talvez você tenha que sair confessando para cada um dos seus devedores que você quer pagá-los e você vai lutar com relação a isso. Talvez você tenha um pecado público, igual já aconteceu com minha filha. Ela engravidou, ela teve que ir à frente da igreja para receber a disciplina e confessar publicamente que ela estava sob pecado, mas está ali para receber também o amor dos irmãos, para buscar a reconciliação. De glória a Deus, isso foi feito, e como eu disse para ela na época, assim: Deus te ama muito, minha filha, porque Ele tratou o seu pecado te dando vida, Ele não tratou o seu pecado te dando algum outro símbolo que marcasse sua vida com uma cicatriz terrível, mas Ele te deu uma coisa de alegria. Então recebe isso e muda a sua vida, e daí para frente e o Senhor glorifica. Então, como o Senhor vai querer? Necessário de algo nas nossas vidas vão acontecer, difíceis vão, mas a confissão do pecado será um ato que vai pertencer a cada um de nós. O arrependimento vai ter que aflorar em nós também, mas a confissão, ela vai sair daqui, ela vai passar por essa garganta, vai agarrar, vai sair do coronavírus, vai para fora, e não vai ficar dentro de você não, meu irmão. Mas ela é necessária de acontecer. Qualquer pessoa pode proliferar um ato de arrependimento e confessar publicamente e não ter o seu pecado perdoado? Pode. Por que pode? Porque ele não teve fé em quem? Em Cristo Jesus. E o exemplo vem novamente lá nas clínicas. Lá. A clínica, a gente conversa muito com todos eles, e eles começam a trabalhar entendendo que
O problema está com ele, não é com a droga. Ele não tem um problema com a droga em si. A droga não é o problema, mas o problema começa nele próprio. Ele tem que encontrar nele onde que está o problema dele, para ele se arrepender do problema. Ele precisa de confessar ali, naquele grupo, que ele tem problema. Ele tem que confessar para os seus familiares que ele tem problema. Mas se ele não tiver a fé em Cristo Jesus, ele vai começar uma outra fase. Você sabe qual que é a fase? Chama autoconfiança. Porque ele confiou que ele próprio é capaz de resolver o problema. Eu agora já consigo ver onde está o meu erro, eu consigo mostrar para as pessoas, eu estou conseguindo dominar minhas circunstâncias, então eu agora posso andar sozinho. E a fé em Cristo Jesus mostra para nós que nós não podemos andar sozinhos. É Ele que nos guia, Ele que nos direciona, Ele que toma conta de nossos passos o tempo inteiro. Obviamente que as pernas são minhas. Eu vou realmente escolher ali, na hora que passar ali, eu vou virar para a esquerda ou direita. Mas o caminho que Jesus vai me direcionar vai ser aquele que de repente não vai ter um tropeção na frente. Ou se tiver um tropeção, vai ser um tropeção onde ele vai estar com a mão me parando para poder, no devido momento, me levantar. E se eu optar pela esquerda, muitas vezes eu vou ser por aquele caminho, mas o Senhor vai ter que ficar olhando, e talvez eu não seja escolhido de Deus. Não estou aqui para falar com ninguém, mas a justificação é só dele, é um ato dele. Então eu preciso crer nele para entender que ele é que pode me declarar justo. Por isso nós falamos da justificação desde o início. Porque se eu não tiver fé em Cristo Jesus, como que vai ser a minha caminhada? Vai ser impossível. Então, agora terminou. Eu estou arrependido, eu confessei e eu tenho fé em Jesus, já acabou, Fred. Você falou que era 4 passos. Verdade, gente. E esse passo agora que toda vez eu comento com os irmãos que eu falava com você, que é de repente um lugar que a gente pode até gerar um entristecimento. Porque o perdão só será pleno em nossas vidas quando ele for mútuo. Jesus Cristo deixou parado com relação a isso. Que daquele servo que foi levado ao rei com dívidas e ele clamou pelo perdão da dívida e ele foi perdoado, e aí ele sai e encontra com um que devia a ele e ele não procede de tal maneira. Bom, a palavra do Senhor ela é forte nesse aspecto. E o apóstolo Paulo é responsável por essa exclamação nessas vidas. Assim como o Senhor, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Esse perdão mútuo entre as pessoas é de tal modo necessário que Cristo advertiu. E aí é que vem o que ele adverte, que é a parte difícil. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A falta desse espírito de perdão é tão grave que impede um culto verdadeiro a Deus. Ai, gente, essa é a parte dolorosa e que bate em nós fortemente. E por isso vem aí o caso de desigrejados que se decepcionam com o quê? Com esse lugar aqui que só tem enfermo. Quando alguém começa a se achar aqui que é um bambambam, obviamente já foi determinado que ele já está dentro de um próprio buraco. Ele já não está reconhecendo mais a fé em Cristo Jesus. Ele está reconhecendo ele próprio. Ele está com a autoconfiança. Então ele tirou a confiança em Deus e passou para ele próprio.
E aí, não só como desengrejados, nós temos desengrejados dentro do próprio banco da igreja, que vem dentro da igreja e não consegue entregar um verdadeiro culto de adoração a Deus. Se você está aqui na frente dando a palavra para a pessoa, você olha lá, ele está com aquela cara toda travada, ele não consegue se aproximar de Deus porque o perdão não está dentro dele. Ele quer o perdão do Senhor, mas ele não quer aplicar o perdão. Ele quer que suas dívidas sejam perdoadas, mas não consegue perdoar a dívida do outro. E essa é a parte mais dolorosa da remissão dos pecados. São 4 etapas, lembrem sempre disso, que essa quarta ela é muito forte, muito difícil, mas não é impossível para aqueles que têm fé em Cristo Jesus. E o Senhor vai tratar. E que nós possamos tirar então as lições para nossas vidas nessa manhã, que não existe graça mais maravilhosa sobre nossas vidas de poder ter remissão de pecados vindo pelo aquele que nos ama. Antes de tudo, antes de nascermos, Ele nos ama. Ele já sabia nossos nomes, nossos propósitos, nossas condições de existência. E Ele continua nos amando. E que nós possamos praticar, de modo claro e evidente, nas nossas vidas, a certeza de buscarmos em arrependimento, confessar nossos pecados, ter fé em Cristo Jesus, mas perdoar mutuamente. Perdoar para que possamos ser efetivamente perdoados por Deus. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe nesse restante de manhã, nesse restante de dia, e para aqueles ainda que possam vir ao culto à noite, que Deus possa guardá-los e abençoá-los. Vamos orar? Ô Pai, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por permitir passarmos aqui esse momento, essa hora aqui dessa manhã. E que o Senhor tenha misericórdia sobre nossas vidas durante essa semana, nos livrando do mal, nos livrando da condição de enfermidade que a gente tem nessa pandemia. Aqueles que passam por dificuldades ali, hospitalizados, os familiares ali em quarentena, que o Senhor possa guardar cada família, Pai, ali, e que a restauração física, como o Senhor já levantou por meio de Moisés, a cobra, já livrando de todas as doenças, o povo da sua enfermidade, e que o Senhor também já levante sobre o povo o cajado de Moisés na forma da cobra, libertando o seu povo dessa enfermidade, Pai. Esteja com cada um de nós nesse resto do dia, é que eu te clamo, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerrado.